O tema de hoje é o seguinte, eu estava conversando com o Albert, então tem alguns casos na ufologia, que esse caso que eu vou citar agora no começo, que é bem interessante, que é conhecido como caso Crixás, que na ufologia é um dos casos mais icônicos desses de ataques, né, em que a pessoa veio a óbito. Se você conversar com qualquer pessoa da área da ufologia, esse caso vai ser um dos que vão vir à tona, né? Ele aconteceu em 67, em agosto de 67. É uma cidade, na época, era minúscula. Hoje lá tem uma mineradora Anglo Gold que extrai ouro, mas para o final eu vou explicar aqui. E era uma região que basicamente só tinha fazendas. E o Inácio, o protagonista aqui, de 41 anos de idade, ele era capataz dessa fazenda Santa Maria, que fica entre Crixás e uma cidade próxima lá, eu vou lembrar o nome aqui, e ele já trabalhava há 5 anos nessa fazenda como capataz. E naquela época eles não tinham televisão, não tinha mal rádio, né? O rádio nem funcionava direito, porque é um interior lá de Goiás, não tinha nem rádio direito. E era uma pessoa muito simples. A cidade, você falou, chama Pilar. Pilar, né? Pilar e Crixás. Obrigado, Albert. Então, e lá a propriedade, o dono da propriedade era muito rico. Ele era industrial, tinha cabeça de gado, plantações. Tinha um aeroporto na fazenda. E tinha um aeroporto na fazenda que ele vinha da capital para a fazenda com um avião. E, inclusive, até o Exército Brasileiro usava essa pista de vez em quando precisava se deslocar na região, usava essa pista dele, né? Então, num dia, o Inácio estava voltando da lida lá diária com a esposa dele, e eles notaram um objeto em formato de uma bacia virada para baixo, segundo... Vou até pedir para colocar a imagem número 1 aí, e pode deixar lá na tela, que aí eu vou explicando, porque tá vendo? Ali na primeira imagem é um desenho feito, né, pelas descrições do Inácio, de um objeto como se fosse uma bacia, estava próximo do aeroporto. Então ele pensou assim, pô, será que é alguém da capital que veio aqui para a fazenda? Só que ele estranhou o tipo das pessoas, né? O formato do objeto. Ali, inclusive, esse caso aí veio mais uma vez corroborar com aquilo que eu sempre falo. Cadê os ETs olhudos, aquelas taruíras? São sempre parecidos com a gente, tá vendo? Mas então, isso aí ele cita, né? Então, ele olhando aqueles... E viu que do lado de fora do objeto tinham 3 seres, com a roupa colante amarela e a pele também, né, clara, sem cabelo. Ele não percebeu sobrancelhas, nada, nenhum tipo de pelo. E viu os 3 lá se movimentando, mexendo nas coisas e tal, e achou estranho aquilo. Falou assim, poxa, quem que são essas pessoas, né? Como ele era capataz da fazenda, ele foi se aproximando, e ele sempre andava com a espingarda, que era comum nessa época, né? E na hora que eles chegaram próximos, esses seres viraram e viram os 2. E começaram a correr na direção do casal. Ali você vê na imagem, parece que um chamando a atenção dos outros 2, apontando, olha lá, vem eles ali. Aí, ali na ilustração, depois quem estiver vendo aí, pode ver pelo YouTube, né, depois, são 3 seres, né, sem nenhum cabelo, nada, magros, com a roupa colante amarela. Então o Inácio instintivamente pegou a espingarda e ele era conhecido. Não, mas aí é o seguinte, os seres vieram correndo na direção deles. Ele assustou. Assustou e falou com a mulher dele, corre, né? Na hora que ele falou com ele, corre, os seres continuaram vindo na direção, ele teve a ideia de pegar a arma e atirar, né? Agora, o curioso, vocês vão ver mais para frente, é o dono da fazenda falando a respeito da forma do cara atirar e tudo, que ele era especialista em tiro. Porque eles falam que ele era muito bom de tiro. Inclusive, todo mundo fala que ele não errava nada a menos de 60, 70 metros de distância. Principalmente um homem, né? E ele atirou em um dos seres. Assim que ele atirou em um dos seres, de dentro dessa nave, saiu um raio verde em direção e bateu no ombro esquerdo dele. E ele caiu no chão, né, inconsciente. E a esposa já tinha, como o Albert falou, já tinha corrido para dentro de casa. Aí a esposa vendo aquela cena, ela voltou correndo, tentou pegar a arma dele, né? Só que esses seres, eles voltaram para dentro da nave. A nave fez um movimento de ascensão e subiu rapidamente. Subiu verticalmente. Verticalmente, né? E fez um barulho, segundo ele, um barulho de enxame de abelhas, que mais para frente aqui
no próximo caso, né, se der tempo, aí vocês vão ver a coincidência de um caso com o outro ocorrido no Ceará. E você vê a distância de Goiás ao Ceará e tem outro também no Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, o que aconteceu? O Inácio ele recobrou a consciência e foi para casa. Aí ele começou a passar mal, né? Ter náuseas, vômitos. Ele começou a ficar muito mal de saúde. 3 dias depois, o proprietário da fazenda, que o nome dele não é citado nos relatórios oficiais, porque como ele era uma pessoa muito conhecida, ele não quis que o nome dele estivesse envolvido, né? Então, quando ele chegou na fazenda de avião, a esposa do Inácio, a Maria, já estava lá esperando. Ele falou, olha, o Inácio está muito mal. Aí ele foi lá visitar, falou assim, poxa, mas aconteceu que ele é muito forte, né? Aí achou que ele teria comido alguma coisa, se envenenado com alguma planta, né? Na hora que ele chegou, ele estava deitado, aí o proprietário falou assim, mas o que aconteceu, rapaz? Você é um homem tão forte. Ele falou assim, doutor, eu matei um homem. Aí ele falou assim, como assim? Você matou um homem? Aí ele contou a história para ele. Aí ele falou assim, poxa, mas esse trem tá esquisito. Tá esquisito, né? A maneira como ele contou aí, como o proprietário da fazenda já era uma pessoa estudada, esclarecida, tudo, ele já fez uma conexão de que não seria pessoas normais. Seria algo que talvez não fosse desse mundo. Então, levaram ele para o hospital. Chegou no hospital, o médico perguntou o que era, né? Então eles não quiseram falar de imediato e suspeitou que ele teria sido intoxicado com alguma planta, né? Acho que é isso mesmo, né, Aldo? Porque você já deve lembrar, a pessoa que foi criança, esteve na roça, andar no meio do mato, tem muito aquela mania, isso era comum, da pessoa ver um capim, uma coisa, puxar assim, botar na boca e mascar. Só que tem casos, inclusive, de coisas que são tóxicas, né? E a pessoa mascou aquele trem, engole e aí começa a ter problema de... Então ele pensou isso no caso, né? Só que aí o proprietário da fazenda, como ele conhecia o médico, né? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E ele era uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, o proprietário. Aí ele chamou o médico no canto e falou, olha, aconteceu, na realidade, foi isso. Aí o médico, ele não teve um sentido de ceticismo. Ele realmente acreditou. Ele falou assim, mas alguém viu esses seres? Ele falou assim, a esposa dele, Maria. Aí chamou a Maria e ela relatou novamente o que tinha acontecido. E aí, em virtude desse quadro, o médico pediu para fazer vários exames, né? E mandou ele para casa. Ele medicou o Inácio e mandou ele para casa. Ele sentia tremores, tudo, né? O médico descobriu uma queimadura do lado esquerdo dele, que vinha praticamente do ventre dele até o ombro, uma marca de queimadura que ninguém tinha reparado. Provavelmente por causa do raio verde, né? Aí o médico mandou chamar o proprietário da fazenda e falou assim, olha, depois que os exames saíram, né? Falou assim, olha, o Inácio tem poucos dias de vida. Ele está com uma leucemia, ele está com câncer no sangue e praticamente a gente vai dar para ele no máximo 60 dias de vida. Meu Deus! Aí ele foi definhando em casa até a sua morte. E ele morreu realmente 60 dias depois do ataque dessa luz, né? Esse caso foi pesquisado pelo... o Felipe Machado, lá do Rio Grande do Sul, é um grande pesquisador e tudo. Agora, umas considerações a respeito. A primeira delas é que a caixa de Pandora da ufologia, quando se abre, só vê isso. Né? E os vestígios que nós temos são esses, sabe? Enquanto alguns tentam citar aí casos de extraterrestre que veio e curou fulano até de dor de dente, aí realmente é difícil, né? Pois mas tem. Então, um dia nós vamos pegar um programa só dos anedotários da ufologia, vocês vão rir demais. Mas, ó, só lembrando aqui que quando, como é que fala? Esse caso do Inácio, que ele recebeu essa luz verde, ele, no programa, foi antes de você vir, o anterior que eu vim, nós falamos sobre as luzes, né? Uhum. E praticamente 80% dos raios de luz que provocam graves sequelas físicas nas pessoas são verdes. E esse caso dele não foge à regra, era um raio verde. Como vocês podem ver, quando se abre a caixa de Pandora, acontece isso aí.
E uma segunda observação que está claro, posto, objetivo, que eles têm armas. Sabe? E as armas deles são realmente fatais. E aí as pessoas questionaram o seguinte, falaram assim, poxa, mas será que os seres apenas revidaram? Porque o Inácio deu um tiro, né? Como foi o caso que está no livro dos invasores, que o Albert pesquisou aqui na Serra do Cipó, de um lavrador que atirou também em um dos seres, né? Aí entra aquele caso, o sujeito é o capataz de uma fazenda. Isso é bom relatar que esse caso aconteceu com luz clara, luz do dia. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então, ele chegando na fazenda, ele vê 3 caras estranhos, com a nave, igual ele falou, aquele tipo de avião, nunca vi. Olha para você ver como é que ele reportou, porque naquela época ele não se falava em disco voador, ele não sabia, não tinha nem noção do que era. Ele não tinha rádio, tinha televisão, não tinha nada, né? Então ele pegou, viu aquele troço emborcado lá, com aqueles 3 mexendo lá de fora, e de repente aqueles 3 fazem menção de vir correndo até ele, falou, só pode ser ladrão, alguma coisa, né? Ele pegou a arma e atirou. Interessante. Então é o efeito que torna, né? É interessante que ele morreu de leucemia. O caso que o Albert pesquisou do Silo na Serra do Cipó, que inclusive está no livro dos invasores também, depois que ele foi levado para dentro da nave, que ele foi encontrado horas depois, depois de praticamente o quê? Quanto tempo, Albert? Um ano? Não, que um ano, foram 8 meses. Ele também morreu de leucemia. Agora, o curioso disso aí é que eu conversando com médicos, amigos, eles falaram o seguinte, olha, uma das coisas que a gente tem que observar é que a leucemia, ela não se manifesta dessa forma. Entendendo? E esse senhor, por exemplo, se ele já tivesse sofrendo desse mal, já teria sido manifestado dele há mais tempo, ele não teria chegado aos 71 anos sem saber que tinha esse mal. O caso desse aí também é uma outra coisa que a gente tem que relevar, porque não é só eles, não. Tem mais casos na ufologia que as pessoas tiveram leucemia. Tem também um porém, do caso do Crixás, que fala, será que esse raio apenas não acelerou o processo? Pode ser. Porque, pode ter sido. Às vezes não é que desencadeou ali, tomou o raio, opa, deu leucemia. Então a gente trabalha com todas essas variantes, né? Isso é fato. Pode ser que acelerou o processo. No caso do Ocilo também poderia ter sido assim, ele apresentou diante daquela luz, que ele falou que era de várias cores, né? E que de repente ele falou, crime Deus Pai, aquele pessoal da roça usa muito o credo, né, para horas de aperto, né? É igual os astronautas, né? Todos os astronautas, quando vão para o espaço e ficam lá um tempo, eles voltam com problema de visão. Que a falta de gravidade, ela provoca, né, Todos eles voltam com problema de visão, até os novos, voltam já precisando de usar óculos. Então, assim, às vezes, essas radiações emitidas pelos OVNIs, elas provocam nos seres humanos vários tipos de alterações. E a gente já viu na história da ufologia casos em que pessoas normais, de uma hora para outra, elas passam a ter, né, distúrbios, principalmente de visão. O caso do senhor Geraldo, lá, que foi levitado aqui em Baldim, né, que ele ficou girando no ar e a esposa dele segurou. Pela perna. Até então ele não tinha problema de visão. Logo após o caso, ele passou a teve que fazer 2 cirurgias. E aí responde-se mais uma pergunta de muita gente, perguntando o que os homens fazem de tanto tempo no espaço, o que eles ficam fazendo aí em cima? Ora, isso é uma das respostas aí, ó. Ninguém pode viajar, fazer longas viagens, sabe, no espaço, com falta de gravidade, sem saber o que isso provoca, sabe, no corpo humano. Isso é gravidade, né? Se a gente for pensar numa nave igual a Enterprise, por exemplo, ali tudo bem, o sujeito anda normalmente dentro da nave e tal, almoça, janta e tudo, mas, na verdade, mesmo, do jeito que está ali em cima na Starlink, né? Tem uma imagem número 2 que eu vou pedir para colocar, que é um outro caso que aconteceu, isso foi em Itatiaia, no Rio de Janeiro, em agosto de 1970, com um vigilante da represa do Funil, lá em Itatiaia, uma represa pequena, ele trabalhava de vigilante, e à noite ele estava lá na sua né, rota noturna normal, e ele viu esse objeto que ele descreveu, né, um objeto emborcado também com várias luzes, só que aonde ele estava um pouco com neblina, ele não conseguiu distinguir muito bem o objeto, né? Então ele foi se aproximando, mesmo com medo, ele foi se aproximando do objeto. Então quando ele chegou próximo, esse objeto emitiu um som muito alto, que ele falou quase que ele ficou surdo, do susto que ele tomou. Então, instintivamente, ele tirou a arma do coldre, né? Ele era vigilante, e deu um tiro no objeto.
Na hora que ele deu um tiro no objeto, ele só falou que só sentiu aquele flash de luz muito forte e ele ficou cego. Ele não conseguia ver mais nada. Aí ele foi, mesmo ele sem ver nada, acho que ele deu mais um tiro e ficou lá no chão. E estava caindo uma chuva muito forte na hora, né? E esse objeto, aí ele não viu mais nada porque ele já estava cego, ele só escutou um barulho do objeto, talvez suspendendo e indo embora. Ele foi encontrado inconsciente por outros vigias, né? E no outro dia, com a roupa toda molhada, porque tinha acabado de chover, e ele estava gritando, falando corre, medo, repetindo as palavras, e eles notaram que próximo a onde ele disse que estaria o objeto, o chão estava seco, mesmo com aquela chuva muito forte que teria caído à noite. E ele falou que ele sentiu muito calor quando teve esse flash de luz, né? Foi aí que teve o zumbido de abelha também? Não, esse foi do caso do Barroso, né? Esse aqui ele escutou, foi um barulho muito forte. Foi no Ceará que foi, né? Foi. Aí ele foi levado para o hospital, chegou lá, fizeram todos os exames com ele e não detectaram nada de anormal. Mas o curioso é que ele gritava para os amigos dele, né? Corre que a luz me cega, me cegou e tudo. Corre, né? que a luz vai te cegar também, ele ficava só gritando isso. E aí os médicos fizeram os exames nele, viram que não tinha nada, aí aventaram a hipótese de que a cegueira dele podia ser psicológica ou derivada de um trauma muito forte e que talvez em alguns dias ele voltaria a enxergar, coisa que não aconteceu. Não aconteceu. Aí há fontes que dizem que ele foi isolado e o Exército Brasileiro começou a estudar o caso dele.